Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Técnicas Gráficas 1. Eu sou a professora Márcia Marques de Queiroz Carvalho, sou professora da Universidade Federal Fluminense e trabalho no Departamento de Desenho Técnico. Na aula de hoje nós vamos ver o uso da escala em desenho técnico. Então vamos ver para que a gente usa a escala, o que ela facilita a nossa vida, como é que eu conheci as escalas que são usadas em desenho técnico, o objetivo quando eu uso escalas de ampliação, de redução ou escalas de ampliação, tá? Então o objetivo desse módulo é esse, aprender a usar a escala ou para quem já sabe dar uma recordada. Então vamos lá. Esse escalímetro que está aí já mostra para vocês para que serve. Vamos usar no nosso curso a escala, o escalímetro número 1, porque tem vários escalímetros. Esse daí que está mostrado na ilustração aqui é o número 1, tá? É melhor pra gente porque as escalas que a gente vai usar são essas aí, 1 para 50, 1 para 100. Então fica mais fácil de olhar. Já vou falar aqui, voltar aqui para falar dessa graduação. Então o que é o que é a escala? É uma relação entre a dimensão representada na folha e a dimensão real do objeto arquitetônico, do elemento. E aí o escalímetro é usado para facilitar então o desenho, porque não tem que ficar fazendo cálculo, já está tudo calculado ali. É só ir marcando, tá? E aqui estamos falando, ó, que ele é um instrumento de medida, não deve ser usado para traçar linhas, porque senão vai gastando. O escalímetro da melhor, assim, que eu vejo aí é o Trident, porque ele é rebaixado. A graduação é rebaixada e a tinta vai lá em cima. Então ele dura mais um pouquinho. Se a gente não ficar usando para desenhar, para traçar linha, é um objeto que vocês vão ter aí para bastante tempo. Então as escalas, elas são usadas tanto para representar o objeto sem mudar o tamanho, como aumentando o tamanho ou reduzindo o tamanho, dependendo do objetivo que a gente vai ter, tá? Por exemplo, a gente vai ver nas outras transparências aí. Eu não consigo desenhar um projeto de um hotel ou uma folha. Eu teria que reduzir. Então vou usar uma escala de redução. Aqui nessa foto aqui do escalímetro, está mostrando a escala de redução para 50 nessa face. Elas são 6 escalas, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Nessa escala aqui são essas escalas aqui, o escalímetro número 1, as escalas que a gente vai usar. Então aqui está mostrando 1 para 50. Sempre qualquer escalímetro, o 1 é 1 metro. A não ser que eu esteja usando 1 para 500, aí vai ser 10 metros. Mas nesse escalímetro aí, sempre o 1 é 1 metro. Então se aqui é 1 metro, ó, você tá vendo que eu tenho vários tracinhos? Várias graduações aqui, o limbo que a gente chama. Então, se esse daí tem um tracinho um pouquinho maior, se eu tenho 1 metro aqui eu tenho 50 centímetros. E nesse aqui, ó, essezinho aqui, que é um pouquinho maior do que o outro, é 10 centímetros. Esse um pouquinho menor é 5 centímetros. Então, se eu tiver que marcar uma parede com 15 centímetros, o que eu vou fazer? Na escala de 1 para 50, eu vou pegar essa escala e vou marcar aqui, ó, que é 5, 10, 15. Então, é aqui, 15. Ok? E aí, por diante. E assim mesmo raciocínio nas outras escalas, só que aqui, por exemplo, na 1 para 125 é menor, porque quer dizer que eu reduzi 125 vezes o meu metro. E aí ele passou a ser essa medida aqui, daqui para cá. Como ele está menorzinho, eu não tenho a graduação dos 5 centímetros, eu só tenho 10. Quer dizer, eu tenho esse daqui que é um pouco maior, é 50 centímetros, mas esses tracinhozinhos aqui, pequenos, eles são de 10 em 10 centímetros, porque quando eu completo 10 eu tenho 1 metro. Tá? Então é uma escala que é mais reduzida. Eu não consigo mostrar todos os detalhes. Se eu tiver que marcar uma parede nessa escala, vai ficar mais ou menos com 15 centímetros. Tá? Não vai dar para marcar exatamente porque eu não tenho 5 centímetros ali. Então, mas a gente vai ver como usar a escala para que objetivo. Tá? Porque tem vários objetivos. Então vamos lá. Uma escala natural. Uma escala natural é a escala que a gente fala que é 1 para 1, tá? Porque se eu dividir 1 por 1, vai dar 1. Eu não estou reduzindo e não estou ampliando. Estou desenhando naturalmente, como se eu tivesse com a peça ali, na mesma escala, na mesma dimensão. Então, o que eu desenho numa escala natural? Aí tá aqui a figura só para ilustrar, né? Eu posso desenhar um lápis, eu posso desenhar uma prancheta,
Isso aí cabe numa folha de papel e não preciso reduzir nem ampliar. Eu boto um papel A3, a prancheta ali vai caber. Dá pra mim cotar, porque não tem muitos detalhes. Então é isso. Quando eu tenho que representar um objeto que ele não é muito grande, nem muito pequeno, que eu não tenha tantos detalhes, que eu consiga cotar ele, eu posso representar ele na escala natural. Na arquitetura é muito difícil usar a escala natural, porque os objetos são sempre métricos ou métricos. Então, a escala natural, às vezes, eu não consigo usar, tá? E vamos lá. Então, na arquitetura, a gente usa escala de redução. Sempre a gente está usando escala de redução. Agora, são várias escalas de redução. Aí, dependendo do qual é o meu objetivo do meu projeto, eu vou adotar uma das escalas. Na escala de redução, como é que eu represento isso? Tá aqui, ó, tipo de escala, redução. A distância gráfica é menor que a distância real. Então, se eu não vou desenhar no mesmo tamanho, vou desenhar menor para poder caber na folha de papel, ok? Então, quando eu desenho uma casa, quando eu desenho um hotel, tudo eu vou aplicar a escala de redução. Aí, por exemplo, num projeto executivo de um edifício, na área urbana, vou usar a escala de 1 para 50. Como é que eu sei que é redução? Porque eu estou dividindo, se eu dividir 1 por 50, eu vou ter um número menor que o número 1, que é a escala natural. Então, eu estou reduzindo. Isso aí vocês vão entender facilmente, porque a gente vai ver que está menor, né? Mas aí representa assim, 2 pontinhos 50 ou traço, aquela traço de divisão 50, tá? Então, eu vou usar quando eu não consigo colocar o tamanho natural na folha. E a gente vai ver nas outras aulas aí, que para cada fase do projeto eu uso uma escala. Porque tem fase que eu só vou mostrar no geral, o projeto todo, para aprovação do cliente ou para aprovação de quem está empreendendo. Tem fase que tenho que aprovar nos órgãos que aprova projeto, prefeitura, corpo de bombeiro, e tenho que dividir esse projeto com os outros projetistas. Tem gente que faz arquitetura, tem gente que faz então a estrutura do prédio, tem gente que faz a instalação elétrica, tem outro pessoal que faz a hidráulica, tem outro pessoal que faz o ar-condicionado, elevadores. Então, aí nessa fase do projeto, a gente usa uma escala 1 para 100 normalmente, que não precisa de muitos detalhes. É quando chegar na execução do projeto, a gente tem que reduzir menos. Por exemplo, a gente usa 1 para 50, 1 para 10, 1 para 20, porque a gente tem que mostrar todos os detalhes quando vai para a obra, né, o projeto, para não ter dúvidas, porque não parar a obra por causa de uma dúvida num projeto, ok? Então, vamos ver outra escala, as escalas de ampliação. Aqui a gente colocou como é que representa. Ó, ampliação 2 para 1. Se eu dividir 2 por 1, eu vou ter um valor maior que 1. Vai dar 2. Então, isso significa que eu estou ampliando 2 vezes o meu objeto. Então, por exemplo, eu quero fazer ali, ó, na direita a gente tem aqui os parafusos e broca. Se eu estou desenhando um parafuso, eu quero dar essas medidas todas certinhas, porque tem que dar para fazer lá na fábrica, o cara fabricar a minha peça. Então, eu tenho que ampliar para poder cotar, para poder mostrar todos os detalhes. O objetivo do desenho é analisar todos os problemas que podem acontecer antes, resolver eles, e para quando chegar na fabricação ou no canteiro de obras, não ocorra nenhum problema. Então, as escalas vão variando de acordo com o que eu preciso mostrar, mas o fundamental é que o projeto esteja claro e que a pessoa consiga ler sem correr nenhuma dúvida, ok? Então, a escala é pensada nisso. Qual é o objetivo? Para que eu quero? Eu vou ter dúvida se a pessoa que chega lá está faltando alguma informação? Então, aí eu vou escolher a escala baseada nisso aí. Pela norma NBR 16752, eu só posso usar... No meu escalímetro eu tenho 6 escalas, que eu falei para vocês. Mas pela norma eu só posso usar 3 escalas daquelas. Ou, quer dizer, 3 e os seus múltiplos, né? Que é, por exemplo, eu posso usar a 1 para 50, o nosso escalímetro vai estar aqui, ó. 1 para 50, 1 para 100 e 1 para 200. Esse que vai estar marcado lá na escala, tá? Então, sendo que eu posso usar os seus múltiplos e submúltiplos dessa escala. Então, na 1 para 50, eu consigo usar tudo que tem 5. Quer dizer, 1 para 5, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 5.000.
Só que, por exemplo, eu estou não para 50, quero usar ela como 1 para 500, que eu uso menos, mas eu uso. Aí o que eu vou fazer? Vou botar mais um zero, multiplicar por 10. Quer dizer, aí, ali onde estava marcando 1 metro, vai valer 10 metros. Depois a gente vai fazer exercício sobre isso. E aí acho que vocês vão fixar bem esse conceito, tá? Então, na arquitetura, para falar a verdade, a gente usa todas as escalas do escalímetro ali. Mas se eu tiver que participar de uma concorrência, meu projeto e tudo, eu tenho que estar dentro da norma completamente. Então, tenha em mente que são essas escalas aí que, assim, eu teria que usar. 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200. Tá? A gente usa muito essas escalas, muito. Mas, às vezes, eu quero fazer um detalhe na escala 1 para 25. Eu não quero fazer não para 20. Vou reduzir um pouquinho mais, 25. Tá? Então, isso vocês podem pegar aí, ver um projeto de algum arquiteto, uma escala assim, e achar, ai, tá errado. Não, se tiver tudo proporcional, você consegue interpretar o projeto e ler. Só que não vai estar totalmente dentro da norma. Tá? Sempre que eu faço uma escala, eu tenho que indicar qual é a escala. Quer dizer, sempre que eu faço um desenho, uma representação do objeto arquitetônico, eu tenho que indicar qual a escala que eu utilizei. Porque é possível que eu precise fazer uma revisão lá na obra, junto do cliente. Então, eu tenho que saber exatamente qual a escala. Vai estar tudo medidinho, mas é bom que eu tenha uma escala, porque se eu precisar desenhar ali na hora, eu já sei qual a escala que foi usada, ok? Então, tem que indicar junto qual é a escala. Então, mostrando aqui, ó, como é que indica. Se for uma escala de ampliação, o fator de ampliação vem antes, ó, 5 para 1, é aquilo que eu falei. Se eu dividir 5 por 1, eu estou vendo que eu ampliei 5 vezes. A escala natural é 1 para 1. Eu não aumentei nem reduzi. E na escala de redução, tá aqui, ó, por exemplo, se eu usar 1 para 100, significa que eu reduzi 100 vezes. Então, eu vou ter 1 dividido por 100, 0,01, é 1 centímetro. Na escala de 1 para 100, 1 metro é igual a 1 centímetro. É como a escala que a gente usa em qualquer régua dessa que a gente compra, que sempre usou desde pequeno, aquelas reguinhas com aquelas graduações. A 1 para 100 é a mesma coisa que aquilo, né? Só que seria 1 para 1, onde é 1 centímetro, onde é 1 metro, não, para 100 vai ser 1 centímetro na escala de 1 para 1. Então, é isso, mas a gente indica dessa forma, ou com 2 pontinhos. Eu posso botar 5, 2 pontinhos, 1, como tá aqui, ó, desse lado. E aqui eu já comentei, né, como é que a gente usa, vai com que objetivo. Então, vamos lá. As escalas mais usadas em um desenho arquitetônico varia de acordo com a fase do projeto, como eu estava comentando. Se eu estou fazendo algum detalhe, por exemplo, tudo que eu tenho, assim, se eu tiver um corrimão, se eu tiver um detalhe diferente no piso, eu aumentei, eu estou na sala com uma altura, chego na cozinha, eu estou mais baixo, para mostrar como é que é feito o acabamento, se vai ter soleira, se não vai ter, eu vou pegar e vou ampliar aquilo um pouquinho, e esse pouquinho ampliar não, desculpa, eu vou reduzir, mas eu não vou reduzir tanto. Então, em vez de eu desenhar na 1 para 100, eu vou desenhar na 1 para 10, que eu consigo ver um desenho mais ou menos grandinho, que eu posso mostrar todos os detalhes, como é que fica o acabamento, quais são as medidas, se a soleira vai avançar para a cozinha, se não vai. E aí, quando a pessoa chegar para fazer o projeto, ele olha o projeto geral e depois olha o detalhe, para poder executar aquilo, tá? 1 para 50 é como se fosse a planta do pavimento, é o geral, o corte, a fachada. Eu faço 1 para 50 aqui, eu estou reduzindo 50 vezes o objeto arquitetônico e dá para ver bem, dá para ver todos os detalhes. O que não tiver, que eu tiver que mostrar detalhe, então eu puxo nessas outras escalas um pouquinho menos reduzidas. A 1 para 100 a gente usa em anteprojeto, que são os projetos de aprovação da prefeitura, em outros órgãos, e aos projetos que a gente manda para as outras firmas que fazem os projetos complementares, para complementar o projeto de arquitetura. Porque é um objeto arquitetônico, ele tem água, ele tem esgoto, ele tem elevador, muitas vezes tem ar-condicionado, se for um hotel ou um hospital tem cozinha, tem vários projetos específicos. Então o projeto não fica só no mundo arquiteto, ele sai para outros escritórios, porque cada um vai trabalhar na sua área, depois volta para o escritório de arquitetura. O arquiteto lá que está trabalhando no projeto vai compatibilizar os projetos, que é o projeto por exemplo, de estrutura. Quem está fazendo o projeto de estrutura só está vendo o projeto de arquitetura. Quem está fazendo o projeto de hidráulica só está vendo o projeto de arquitetura. Então, às vezes, tem uma viga ou um pilar onde tem um furo num vaso sanitário, então não pode. Aí o arquiteto controla isso aí. Não, vou mexer um pouquinho aqui e vou avisar para eles que tem que ser assim.
Isso aí pode ser feito na escala de 1 para 100, porque a gente não está vendo detalhes, está vendo esse conjunto, se vai funcionar tudo junto. Depois funcionou, acertou tudo, aí vai para uma escala 1 para 50, que reduz um pouco menos e já mostra mais detalhes, tá? Escala de 1 para 200, essa aqui, ó, para planta de situação, planta de locação. São plantas que não mostram detalhes, só é um estudo para ver se é possível fazer o projeto, como é que ele vai ficar lá na rua, qual é o afastamento. Então, eu não estou mostrando detalhe nenhum, só estou mostrando volumetria e fazendo locação da obra, para começar a obra. 1 para 500 é menos detalhado ainda, porque estou reduzindo 500 vezes, né, o tamanho natural. Então, é um projeto de estrada, 1 para 500, 1 para 5.000, é para áreas, 5.000 é maior ainda, é mapa, tudo, que é muito reduzido, tá? Quando eu faço estrada, quando eu faço projeto de paisagismo numa hidrelétrica, então eu posso reduzir mais. E claro, depois eu vou ter que fazer outras escalas, mas essa é numa fase inicial, para mostrar assim o todo, digamos assim, não estou mostrando detalhes. Ainda tem a escala gráfica, que é essa daqui, que é uma escala desenhada. Quando a gente já faz em quilômetros, fica assim, a gente fica um pouco sem noção, porque a gente não está acostumado a ver quilômetros, a gente vê metros, vê centímetros, vê milímetros. Então, isso aí auxilia um pouquinho na leitura do projeto. Uma escala desenhada na folha para a pessoa ter uma noção melhor, tá? Outra coisa que é importante e que depende um pouco da escala é o formato do papel. Quando a gente vai escolher um formato de papel, a gente não sabe, vocês sabem que não pode deixar muito espaço sobrando na folha, ou ficar tudo muito amontoado, que a pessoa não consiga ler o projeto, né? Então, para escolher a folha, o tamanho da folha, tem muito a ver com a escala e com o tamanho do objeto, tá? Então, o que eu quero mostrar que ela faz? Como eu falei ali aí há pouco tempo atrás. Nessa fase eu preciso mostrar só como é que vai ser a volumetria, como é que o objeto arquitetônico está no terreno. Aí eu vou escolher a escala e aí vou escolher o papel que melhor se adapta àquela escala, para não sobrar muito espaço, não faltar espaço, porque a norma permite vários tipos de papel. Se a gente pode fazer papel especial, a gente vai ver sobre a norma de papel na próxima aula, tá? Essa parte aqui que eu acho bem interessante, que está mostrando como que a gente lê o escalímetro. Quer dizer, eu não preciso ficar fazendo cálculo da medida para colocar na régua que a gente tem lá, que é 1 para 1, porque isso aí já está tudo pronto para mim. Então vamos ver aqui, por exemplo, olha, na escala 1 para 125. Esse desenho aí que a Júlia fez está bem interessante, porque a gente vai vendo, ó, 1 para 125, eu estou reduzindo 125 vezes, então é o que o metro ficou menorzinho. Porque nas outras eu estou reduzindo menos. Não para 100 eu reduzo 100 vezes, não para 75 eu reduzo 75 vezes, não para 50 eu reduzo 50 vezes, entendeu? Por aí vai. Eu já tinha mostrado lá no primeiro escalímetro como é que a gente lê isso aí, mas aqui eu posso mostrar de novo, olha. Aqui, ó, 1 metro. Então, se eu tenho 1 metro aqui na escala 125, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4... E essas divisõezinhas, elas estão divididas em centímetros, 10, 20, 30, 40, 50, ok? Na de 1 metro é a mesma coisa, aqui é 1 metro, aqui é 2, aqui é 3, aí não, aqui é 50 centímetros e eu tenho 10, 20, 30, 40. Quando eu se reduzo já um pouco menos, 75, eu já consigo ver as marquinhas de 5 centímetros, tá? Então, se aqui é 1 metro, aqui é 50 centímetros e aqui é 10 centímetros, né? Essa é um pouquinho maior. E essa menorzinha aqui, ó, é 5 centímetros. Então, eu já consigo marcar, por exemplo, uma parede de 15 centímetros. Tá? Se bem que a 75 a gente não usa para fazer projeto executivo. A gente usa essa aqui, 1 para 50. Então, tá aqui. Aqui tá mais fácil ainda para marcar minha paredinha de 15 centímetros. Eu tenho 1 metro, eu tenho 50 centímetros. Cada tracinho desse é 10 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50. E os menorzinhos são 5 centímetros. Então, se eu tenho que marcar uma parede de 15, tá aqui, 15. Se eu tenho que marcar 60 centímetros, eu vou aqui 50 mais 1, 60, tá? Na 1 para 25, ó, eu já reduzo bem menos, ó, comparado aqui, ó. É o dobro, né? E na 1 para 20 eu reduzo menos ainda. Então, por exemplo, na 1 para 20, eu já sei que aqui é 1 metro, então cada um desse é 10 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50... E cada divisãozinha dessa quanto? São 5 divisões.
é de 2 em 2 centímetros, 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui eu já consigo mostrar detalhes com 2 centímetros, ou menos um pouquinho ali, né? Então por isso que é usada para fazer detalhe, porque eu consigo ver melhor as coisas, ok? Eu tô reduzindo menos. Se eu usar 1 para 100, por exemplo, como 1 para 10, como que fica essa medida aí? Então, se eu estou usando 1 para 100, aqui é 1 metro, se eu usar 1 para 10, eu vou cortar um zero aqui, aí eu vou cortar um zero aqui. 1 metro é 100 centímetros, se eu corto um zero, fica sendo 10 centímetros. Então, na escala de 1 para 10, esse 1 metro passa a ser 10 centímetros. Aqui vai ser 20, aqui vai ser 30. Então, eu consigo mostrar bastante detalhes, né, gente? Tá? Porque esse aqui é 10 centímetros, cada umzinho desse vai passar a ser 1 centímetro. Então, é esse mesmo raciocínio para todas as escalas. E aqui, nessa transparência aqui, só para mostrar, porque algumas questões às vezes caem uma prova, ou mesmo a gente está tentando escolher o papel. Como que a gente faz para saber qual é o escalímetro que a gente vai usar? Então, tem essa formulazinha aqui, ó. Escala é igual a D. O D é a linha, é o tamanho que a gente coloca na representação, e esse D minúsculo. O D maiúsculo é a mesma medida, digamos assim, só que na realidade, se eu pegar lá o objeto real e medir, eu vou botar aí no D maiúsculo. E o D minúsculo é aplicando já a escala. Então, com isso aí eu consigo resolver qualquer questão que precise de escala. Por exemplo, se um objeto mede 1 metro, qual a sua representação na escala de 1 para 100? 1 para 100, aí vou botar 1 para 100, que é a escala, é igual a D, que é a medida do projeto, que eu não sei ainda. Quer dizer, aqui é muito fácil, né? Mas digamos que eu não saiba, dividido por 1 metro. Então tá aqui D é 0,01 metros. Então, portanto, tá ali. A gente já tinha falado até disso. Na escala de 1 para 100, 1 metro, se eu estiver usando a escala de 1 para 1, equivale a 1 para 100, 1 metro equivale a 1 centímetro. Então, é a mesma coisa que aquela regrinha que a gente tem de escola, tá? Então, se precisar fazer cálculo, é essa fórmula aí, que também é muito simples, só que não é legal para a gente desenhar, ficar toda hora fazendo divisão. Por isso que tem o escalímetro para facilitar a representação técnica, do desenho técnico do projeto, do objeto arquitetônico, ok? Então, por hoje a gente vai ficar aqui. Espero que vocês tenham entendido como usar o escalímetro. A gente vai fazer exercício de fixação e qualquer dúvida a gente está por aqui. E a gente vai usar muito o escalímetro nesse curso e eu acho que a vida inteira a gente usa o escalímetro, quem trabalha com projeto, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver folhas de desenho técnico, que é outra coisa que também qualquer projeto tem que estar dentro de uma folha de desenho técnico. Então, é uma aula bem interessante. Então, fiquem bem, tchau, tchau, até a próxima, pessoal.